Olá, pessoal aqui do Instagram. Olá, pessoal aqui do YouTube. Hoje eu vim tratar de mais um assunto aqui com vocês, né? Eu resolvi fazer essa live aqui hoje para falar um pouquinho sobre o autismo, né? Eu, como profissional da área da saúde, né? Para quem não me conhece, eu sou Amanda. Eu sou formada em nutrição já fazem 10 anos já. Tenho mais de 8 anos aí de experiência na área de alimentação escolar, né? E percebo hoje em dia que o autismo está crescendo muito nas escolas, né? Tem muito pai e mãe com dúvida, professores, né? Então eu resolvi fazer essa live aqui no YouTube e no Instagram para poder comentar um pouquinho sobre o autismo, né? E como é que a gente deve proceder, né? Principalmente ali nas escolas, em casa, né? Como os pais podem estar nos auxiliando também em casa, né? Porque é muito importante. Então, eu achei um arquivo aqui no Google, né? Eu tentei achar uma cartilha da OMS, mas eu não encontrei. Mas eu encontrei um e-book, né? Dizendo sobre autismo e seletividade alimentar no contexto escolar. Eu fiz um breve resumo dele, coloquei aqui no material. Depois eu vou disponibilizar para vocês aqui também no Instagram e no YouTube, né? Então eu vim comentar um pouquinho sobre esse e-book, que eu achei muito interessante, né? Sobre o autismo e seletividade alimentar no contexto escolar. É de Poliana Cardoso Martins, Maíra Juliana Rocha Brito, Adalvo de Oliveira Salles Júnior e Bruna Areia Gonçalves Freitas, tá? Foram ali os autores desse e-book, né? Que eu encontrei. E pretendo também esclarecer ali, né? Tanto para os pais como para os professores, as dúvidas referentes ao autismo, né? Nas escolas, tá? Que tá crescendo muito e é um novo desafio, né? Pra gente que tá ali na área da educação e na área da saúde também, tá? A gente sabe que tem vários graus de autismo, né? Tem o leve, tem o severo, enfim, cada família tem sua realidade. Mas aqui eu vou deixar algumas dicas relacionadas à nutrição, né? À alimentação para essas crianças nas escolas e em casa, tá? Então eu queria falar um pouquinho do início, né? Sobre o que é o transtorno do espectro autista, que é caracterizado pelo desenvolvimento atípico de manifestações comportamentais, como, por exemplo, déficit de comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, né? Padrões comportamentais repetitivos, né? A criança que ela tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, ela deve seguir um tratamento, né, com a equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Ela trabalha em conjunto com os profissionais da área da saúde, né, o nutricionista, o pediatra, o psicólogo, a psicopedagoga, até mesmo os educadores físicos, né, eles podem estar contribuindo aí para a melhoria da qualidade de vida, né, da criança que é autista, né, tá? Então, o trabalho multidisciplinar é muito importante para a gente estar conseguindo ajudar essa criança. Temos algumas características do transtorno do espectro autista, também que cada criança tem sua individualidade, né? Tem algumas crianças que têm mais, tem outras que têm menos, mas eu vou citar aqui algumas características principais da criança que tem o TEA. É a dificuldade de interação social, o atraso do desenvolvimento na fala, uso repetitivo de palavras, a utilização de gestos de linguagem ou sinais, para aquele autista que ele é não verbal, ou seja, ele não fala, mas ele faz sinal. Muitas vezes ele bate em algum lugar, na porta, ele bate palma, ele aponta o que ele quer, né? Então, são gestos que ele
que ele faz para conseguir se comunicar, né? Comportamentos repetitivos, ansiedade, muitas vezes também dificuldade no sono, dificuldade para evacuar, né, para ir no banheiro. Então, isso é muito importante. A alimentação vai ajudar muito também essa criança para conseguir regularizar o intestino, né? Para conseguir ajudar ela mesmo, né? A ir no banheiro. É importante também vocês viram agora o consumo de água, né? Ah, mas tem um filho autista que ele não gosta de tomar água. Gente, mas ele gosta de um copinho personalizado que ele tem. Tenta colocar água naquele copinho personalizado que ele está acostumado, né? Ou tenta escolher com ele. Enfim, tem estratégias aí que a gente pode estar utilizando, né? Para ele tentar consumir água, né? Porque a água faz parte também da nossa hidratação e vai ajudar ali também toda a parte de absorção de nutrientes, vai ajudar a gente a ir no banheiro melhor, né? Vocês desculpem que eu tô meio fadigada, que eu tô com 9 meses de gestação. Tô quase ganhando aí minha bebê, então tá bem difícil esse finalzinho, né? Eu já tô com 38 semanas. Então, por isso um pouquinho o meu cansaço e minha fadiga, tá? Só pra vocês ficarem cientes também, né? Então, aqui tá meu barrigão, né? Tá quase aí. Mas voltando aqui ao assunto dos autistas, né? Alergia ou sensibilidade alimentar, né? Então, tem autista que ele tem uma intolerância à lactose, né? Que ele pode ter uma intolerância ao glúten também. Então, são algumas características aqui do TEA, né? Tem crianças que tem outras que não tem, mas isso é preciso, né, fazer os exames e ter um diagnóstico, tá? Lembrando que quem dá sempre o diagnóstico, né, do autismo ou das intolerâncias, ele é sempre o médico, né, gente? A gente vai adaptar sempre a rotina da criança, né, falando como nutricionista, mas quem dá o diagnóstico é sempre o médico, tá? O pediatra, né? Muitas vezes ela sente desconforto ao comer, então isso pode ser um sinal, sim, de alergia ou sensibilidade, né? Pode ter refluxo, facilidade de contrair doenças, problemas intestinais. Falando um pouquinho sobre a seletividade alimentar, né? A seletividade alimentar, ela não está presente só nos autistas, né? Na criança que tem um transtorno espectro autista. Ela pode ser observada em qualquer criança, tá? Principalmente aí na fase pré-escolar. Eu tô indo aí para minha segunda gestação, já tenho uma filhinha, né? Então, muitas vezes é um desafio. Eu sei como mãe, além de nutricionista, como mãe também, a gente sempre tem que estar incentivando, né? Sempre tem que estar comendo em família, sentando na mesa em família, preparando o almoço junto, para você sempre dar o exemplo para sua filha ou para o seu filho, né? Então, muitas vezes a criança que está nessa fase pré-escolar, ela vai ter uma seletividade, mas a gente não pode deixar de incentivar o consumo, né, dos alimentos saudáveis, né? Frutas, legumes em geral, arroz e feijão, que é muito importante para a criança, até para, né, eu sempre brinco, para bebê, para criança, para adulto, para idoso. Em todas as fases da vida, né, o arroz e feijão, eles têm todas as proteínas ali essenciais para o nosso corpo, né, para o desenvolvimento, crescimento, enfim, tá? Então, a seletividade alimentar, ela está presente na criança que tem o autismo ou também a criança que, né, não tem o autismo, tá? Então, a gente sempre tem que estar incentivando. Muitas vezes vai ocorrer a rejeição, né, de uma grande variedade de alimentos. E quais são as consequências disso tudo, né? A dificuldade alimentar ou a baixa aceitação em crianças com TEA pode vir pela textura, né? A criança com TEA, muitas vezes ela pode, vamos dizer assim, não gostar muito da textura dos alimentos, do sabor, do cheiro, da aparência ou da temperatura, né? Que são ali os nossos 5 sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, né? A visão
tá? E o olfato, né? Então, a criança que tem autismo, ela tem uma sensibilidade, a gente sabe, um pouquinho maior, né? A baixa aceitação por esses alimentos pode causar sérios problemas, né? Como, por exemplo, comer uma quantidade não suficiente, dificuldade para ganhar peso, né? Aquela criança que tem um problema que ela tem baixo peso, não optar por alimentos não saudáveis, né? Isso vai muito também do pai e da mãe, do incentivo em casa, né? Eu sempre brinco, quem vai no mercado é o pai e a mãe. E eu sempre falo, a mesma facilidade de você abrir um pacote de bolacha, enfim, você descasca uma banana e come, ou lava uma maçã e come, gente, é a mesma facilidade, né? Então, assim, a gente tem que dar preferência sempre para os alimentos em natura, né? Os mais naturais possíveis, aqueles que a gente pode plantar e colher. Enfim, batata, cenoura, beterraba, frutas no geral, tangerina, né? Então, sempre está ofertando uma variedade boa, né, de alimentos em natura para as crianças, né? Então, para evitar com que ela perca peso, para evitar com que ela tenha problemas ali de aceitação, para evitar que essa dieta se torne limitada, né? Então, quanto mais a gente ofertar uma variedade boa, menos limitada vai ser essa dieta, né? Então, ela vai estar provando alimentos diferentes ali e evitando, né, as carências nutricionais, que é bem comum, né, para crianças com autismo, né, com TEA, tá? Então, a gente precisa evitar essas carências nutricionais, né? Enfim, carência de ferro, vitamina B12, outras vitaminas, né? Isso quem vai sempre acompanhando a equipe multidisciplinar, né? O pediatra, o nutricionista, enfim. Vão ter que ser feitos exames ali para verificar essa questão de carências nutricionais, né? O próprio comportamento da criança também, né? Tudo isso vai ter que ser verificado, tá? E no contexto escolar, é necessário, né, para a criança que tem autismo, que ela tenha um laudo, né, um laudo do pediatra, descrevendo as principais, do pediatra ou do próprio nutricionista, como eu já vi também, né, laudo de nutricionista mesmo, dizendo as principais restrições alimentares dessa criança e o que ela aceita, o alimento que ela aceita. Isso é muito importante, porque a escola ela vai ter que se adaptar, né? Ela vai ter que a escola, a creche, ela vai ter que se adaptar a criança que tem autismo, né? A gente sempre trabalha com a inclusão, né? Então a gente precisa ter um outro tipo de cardápio, um outro estilo de cardápio, enfim, mas a gente precisa também do apoio dos pais, né? Nisso tudo. Então a gente precisa ter esse laudo descrevendo, né, as restrições e aceitação da criança pelo alimento, incluindo também o modo de preparo. Por que eu falo do modo de preparo? Porque tem autista que ele vai, por exemplo, ele vai aceitar o alimento mais inteirinho, não muito picado. Tem o outro que ele aceita mais picadinho. Tem um outro autista que ele vai aceitar mais o purê do que a batata inteira, né? Então, a gente tá incentivando essa criança a comer, a gente precisa saber disso tudo, né? Porque a criança não pode ficar na creche, na escola o dia inteiro e não comer, né? Isso é muito prejudicial para ela. E muitas vezes vai ter que ter uma colaboração, né, dos pais ali também, para estar incluindo essa criança. Ela vai ficar meio período, vamos fazer uma adaptação de início, né? Isso tudo tem que ser conversado, né, entre a escola e os familiares, tá? Aqui deixei também algumas dicas para promover hábitos saudáveis para as crianças com TEA, né? Que é promover a relação positiva com a comida de forma lúdica, né? Por exemplo, ali com músicas, animais, teatros, né? Eu lembro que eu estava
numa escolinha e eu presenciei, né, uma criança autista ali na hora do almoço, que a gente sempre tá ali, tá acompanhando, né? E ela realmente, ela fechava a boquinha, ela não queria comer. Não queria comer. Os amiguinhos, todo mundo comendo e ela fechando a boquinha. Aí eu tentava oferecer, vamos, pra ficar forte. Ela virava o rostinho, não ia, não ia. Pensei, o que eu vou fazer para essa criança conseguir comer? E na hora ali eu pensei, vou falar do jacaré. E todo mundo vai ter que abrir a boca igual o jacaré, né? Por isso que eu coloquei aqui até os animais, né? Então, como é que o jacaré abre a boca para comer? Todo mundo, todas as crianças abriram a boca igual o jacaré e continuaram comendo. E a criança que é autista, ela gostou de ver, né, aquela situação e ela começou a abrir a boca. E no que ela abriu a boca, eu consegui oferecer para ela ali um arroz, um feijãozinho e ela provou e ela gostou, né? Então, depois disso, ela comeu bem, né? Vamos dizer assim, ela não quis aceitar muito a salada, mas ela comeu o arroz, o feijãozinho, a carninha, né? Que para aquela criança que não estava comendo nada, já foi uma grande evolução. Então, até comentei com a prof no dia, eu falei, prof, fala sempre do jacaré com eles, né? Fala sempre do jacaré, vamos abrir a boca igual o jacaré, vamos cantar música do jacaré, vamos lá. Pra estar sempre incluindo essa criança, né? Nessa fase de adaptação ali, né? Porque é bem importante, né? Então, tentar de uma forma lúdica, é claro, sem forçar, né? A gente sabe que a gente não pode. Quanto mais a gente força, pior é, a criança não vai querer comer. Mas tentar de uma forma mais diferenciada ali para poder estar auxiliando essa criança na hora da alimentação, né? Eu, assim, eu sempre falo que eu tive uma infância onde a minha avó, né, ajudava muito, beijo, vó, ajudava muito meus pais, né, sempre trabalhavam e a gente ficou sempre com a minha avó e ela ajudava muito a gente, né? Quando era criancinha, na hora da refeição, na hora do banho, enfim, minha avó quem cuidava da gente, né? Eu falo da gente, eu, minha irmã e meus primos, né? Éramos em 4 na época. Então, quando a gente tá no coletivo, é mais fácil, né? Eu lembro que a minha avó dava banho, todo mundo sentava, todo mundo, ó, cada um com seu pratinho, com a sua colher, vamos lá, vamos comer. E era um de cada vez, todo mundo comia tudo. Então, né, não tive esse problema na minha infância, que me recordo, né? De não aceitar algum tipo de comida específica, né? Porque no coletivo a gente sabe que é mais fácil, né? A gente vê pelo exemplo ali de casa, nas escolas, né? No coletivo, uma criancinha olha para outra, pegando a colher, ela já vai querer pegar a colher sozinha também, né? Então é tudo uma questão do exemplo, né? Então sempre oferecendo, né? De forma lúdica ali para as crianças a alimentação saudável, né? E promover essa relação positiva com a comida. Encorajar as crianças a preparar sua refeição, né? Por exemplo, descascar um ovo, misturar os ingredientes, sentir a própria textura, né? Falei para vocês aqui que eu tenho minha filha em casa também. Muitas vezes ela gosta de descascar uma tangerina, de descascar um ovo, de me ajudar a fazer um bolinho, né? Então, eu sempre tento envolver ela junto, né? E a criança que tem o TEA também não é diferente, né, gente? Então, ela precisa ter essa inclusão, né? Tanto em casa como na escola. E a gente tem que se adaptar à realidade dela, mas não deixar de incentivar a alimentação saudável, tá? Como eu falei aqui também, né? Utilizar utensílios que a criança goste, né? Que a criança com TEA goste. Então, por exemplo, a água. Meu filho não tá tomando água, mas ele gosta de um copinho específico que tem uma cor azul ou vermelho que ele gosta. Então, eu vou botar água naquele copinho, eu vou sempre estar oferecendo para ele, né? Para ele ter uma aceitação boa. A gente sabe que os autistas, né? Eles vão muito pela cor também, né? Pela figura, pelo desenho que eles gostam. Então, isso tudo a gente tem que usar ao nosso favor pra gente conseguir estar ofertando ali elementos saudáveis, né? Copos, talheres, pratos, enfim, tá? E um detalhe também importante que eles gostam de tudo muito separadinho, né? Então a comida, botar separadinho, tentar botar separadinho, né? O arroz, o feijão, enfim, né?
batata doce, frutas em geral, legumes, né? Tentar botar separadinho no prato para que ele consiga ter uma aceitação boa. E, gente, é um passinho de cada vez, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter calma para conseguir ajudar essa criança, né, com TEA. Aqui eu coloquei uma outra sugestão também que eu vi nesse e-book, né, que eu citei aqui para vocês já, que ela elaborou uma escala de aceitabilidade com vários alimentos, né? Então lá nessa escala, por exemplo, tem lá o arroz, o feijão, a cenoura, o tomate, batata, carnes em geral, as frutas, saladas, leites e derivados, né? Ou leite vegetal também, né? Se a criança tiver algum tipo de intolerância ou alergia. Então lá ela colocou esses alimentos e ela colocou como opção para assinalar, né? Não come, aceita às vezes ou come sempre, né? Isso é importante, muitas vezes vir de casa para a escola, né? Com essa escala. Eu vou sentar e vou listar tudo que meu filho está comendo em casa, né? Então vou fazer uma lista ali, vou entregar para a escola, enfim. A gente ter essas opções também, né? Na escola para tentar adaptar esse cardápio, né? Para criança que tem autismo, tá? Então isso é muito legal, você elaborar, né, uma lista com vários tipos de alimentos e assinalar ali. Aceita às vezes, come sempre ou não come, né? A gente conseguir adaptar e sempre tentar incentivar de uma outra forma. Às vezes a criança não aceita aquele alimento determinado cozido, mas ela vai aceitar um snackzinho de cenoura com gergelim, né? Tô dando só um exemplo. Muitas vezes a cenoura cozida ela não vai querer, mas o snackzinho que é compridinho ela vai comer e a cenoura tá ali presente, né? Então tem vários tipos de alimentos que a gente pode estar ofertando, de vários modos de preparo diferentes. Então isso é importante, tá? E para finalizar, gente, também é importante ter o apoio da família, né? Da família e da escola, para a evolução e aceitação de novos alimentos na rotina, né, dessa criança que tem o TEA. Ter rotina faz bem para qualquer criança, né? Então, as crianças precisam de rotina. Tem um horário de ir para a escolinha, tem um horário de almoçar, tem um horário de brincar, né? Então, elas precisam ter essa rotina, né? O horário de ter a refeição, o horário, né, de ter a refeição lá na escolinha ou na creche com os coleguinhas, com os amiguinhos, né? Para ajudar a incentivar o consumo de novos alimentos no dia a dia, né? Então, isso tudo é importante, ter rotina, ter horário, né? Para a gente conseguir estar sempre ajudando a criança com autismo. Espero que vocês tenham gostado aqui da live, do vídeo aqui, e espero trazer novos conteúdos também para vocês aqui. Agora eu tô de licença maternidade, estou mais em casa, então tô conseguindo aí me organizar um pouquinho melhor para fazer mais vídeos aqui para vocês. E quem gostou, né, continue me acompanhando aqui no Instagram, no YouTube, e até a próxima.